É, porque eu nunca quis dar aula, eu sempre quis dar show, sabe? Tanto é que eu sempre dei aula em pré-vestibulares. Eu até tentei, durante uma época, dar aula em escola, eu desenvolvi gastrite. E não pelos alunos em si, pela quantidade de regras pedagógicas que eu tinha de seguir. Para começar, que eu não sigo livro, nunca segui livro. Eu sempre segui minha cabeça. Obviamente, eu tenho uma ordem na minha cabeça do que eu preciso ensinar e tal, mas eu nunca gostei de seguir nada, porque cada aula para mim tinha de ser diferente da outra, né? Enfim. Aí, quando eu fui ver, eu já tinha ali 10 turmas e uma lista de espera de 2 anos. Isso no prazo de uns 2 anos. Eu já estava assim. Caramba. E aí eu olhei pra mim e falei, cara, o que que eu vou fazer da vida, né? Porque eu tava ganhando muito bem pro padrão de uma professora. Eu falei, olha, uma mulher normal pensaria agora em se casar, em ter filho. Eu não queria nenhuma coisa, muito menos a outra coisa. Eu falei, já sei, vou ficar famosa. Fácil, que decisão fácil. Super. E aí eu falei, tá, mas como que eu fico famosa? Como que eu levo meu conhecimento para outras pessoas? Eu tinha como referência o Pasquale, né? Professor Pasquale. Maravilhoso e tal, só que o Pasquale é muito sério, né? Eu falei, gente, mas não tem essa seriedade. Mas eu sei que eu posso levar conhecimento para muita gente. Aí eu falei, já sei, vou criar uma personagem. O Instagram tava mais ou menos no início. Vou criar uma personagem e vou usar o Instagram para chegar à TV, porque eu tinha aquele sonho do show da Xuxa. Eu vi a Xuxa descer daquela nave Xuxa, se despedindo da Terra. Eu sempre achei a TV uma coisa maravilhosa. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Então eu vou entrar na internet para chegar à TV. Isso a gente tá falando de 2014. Tá. E aí em 2015 eu contratei um cara que fazia vídeos, e na época o Instagram tinha 15 segundos no feed. Era a época de Snapchat. Sei, eu já concorrência com o Snapchat. Eu já havia bombado até no Snapchat e tal. Esse negócio de Cíntia Chagas Beijo que eu falo no fim, por causa de um Snap meu que viralizou, blá, blá, blá. E aí, eu contratei um cara, falei... E eu pensei assim, gente, uma pessoa que tem sucesso, o que é o balizador do sucesso dela? O que mostra que ela fez sucesso? Na época, me veio à cabeça uma pessoa primeiro, o Jô Soares. Cara, eu tenho que ir ao Jô Soares, pensei comigo. Eu falei, tá, mas não dá pra ter mais um pra flexibilizar esse sonho? Eu falei, já sei, Danilo Gentili. Claro, uma pessoa de sucesso, ou vai ao Jô Soares, ou vai ao Danilo Gentili. Não, eu quero o Danilo, que eu acho o Danilo muito simpático. Tá, e cismei que eu ia ao Danilo. Aí virei pro cara e falei assim, Rafael, Rafael, é o seguinte, eu preciso de 2 vídeos por semana, nós vamos postar. Eu tinha 1.500 seguidores, 2.000. Nós vamos postar às segundas e às quintas de uma personagem que eu inventei, porque eu vou ao Danilo Gentili neste ano. Aí ele, que legal, você já conversou com a equipe e tal, com a produção? Eu falei, não. Mas como assim, Cíntia? Você tá achando o quê? Eu falei, gente, já conversei com Deus. Já tá certo comigo. Deus já tá aqui, ó, tudo certo. Viajei, fui pra Las Vegas, comprei um Louboutin, aquele sapato da sola vermelha, $1.027. E falei que era o Louboutin de conhecer o Danilo Gentili. Olha que louca. Não usei o sapato. Peguei esse Louboutin, coloquei lá no meu criado mudo, do lado terço, e comecei a rezar olhando pro Louboutin. Eu te juro, por tudo que é demais sagrado. Gente, tem um fofão ali, que susto. Ai, que medo do fofão. Abriu esse fofão, tem uma adaga dentro. Ai, que medo. Mas enfim. E aí, louca. E aí, coloquei o Louboutin lá, $1.027. Olhava para aquilo e falava, mas agora eu vou, Danilo. Né? Agora eu vou. Enfim, e aí você se lembra da Ruth e da Raquel? Claro. Eu falei, olha, eu não tenho condições de pagar uma pessoa para contracenar comigo, então eu vou fazer os 2 personagens. Então, de um lado, eu era uma menina, uma adolescente de chuquinha que corrigia todo mundo. Tipo aquela da Heloísa Périssé. Sei. Aquela personagem dela, aquela adolescente. Chatinha, corrigindo todo mundo. E do outro lado, eu era a mãe, eu era o instrutor de autoescola, eu era o menino... com quem ela estava ficando e tal. E aí eu pegava, por exemplo, a mãe, o nome dela era Duda. Duda, eu quero 200 gramas... Aí, ó, seu pai, o ouvido dele vai até doer. Eu quero 200 gramas de mussarela. Aí a Duda respondia, ai, mãe, velho, não te aguento, cara, 200 gramas, mãe, nem, cara, não aguento mais morar nessa casa, odeio minha vida, sabe?
Mas quando você vai no supermercado e pede 200 gramas, né? O pessoal não fica te olhando assim? Fica. Acho estranho, né? E é interessante que eu chego e falo, por favor, 200 gramas, sei lá, de presunto. Aí a pessoa me ouve falar 200 e repete, ah, tá, 200? Eu falo, não adiantou nada falar certo. Não é assim? É assim mesmo. Fica todo mundo olhando. Mas o senhor que é professor, o senhor fala 200. Mesma coisa quando você escreve ou usa um verbo fazer tempo, existir. Sim, verbo faz anos. Olha, faz 2 anos que eu não venho aqui, né? E todo mundo fala fazem, sendo que o correto é faz. Já me corrigiram. Sim. Né? E mussarela escrito? Havia 20 alunos na sala. Haviam, né, professor? Exato, o povo corrige, achando que a gente não fez a concordância. Gente, o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, né? A gente tem que falar 10 vezes. Uma coisa que sempre me preocupou foi o seguinte, quando você faz uma construção com conviver. Eu convivi 20 anos... Eu convivi com. As pessoas falam, convivi junto, né? O pleonasmo. No conviver já está o com, mas todo mundo convivi com ele, convivi... Mas é a nossa língua, né? É complicado. Exata, olha, seu pai foi ali a raiz da palavra. Exatamente. Ele da época que tinha que estudar o latim, né? Eu entrei e saí do latim 3 vezes. Eu não consegui levar pra frente. E olha lá, o seu Gilberto agora deu corda lá. 1956, não precisa falar que você não tinha nascido. É claro que... Mas eu já amava o Elvis, lá onde eu tava. Entrei para a primeira série com 10 anos para completar 11. Eu tinha 11 disciplinas no primeiro dia. Inclusive inglês, francês, espanhol, português e daí para fora. Tá vendo? É complicado. Aí chega uma professora de português que nem eu, vai competir com seu pai, o que ocorre com ela? Ela chora. Porque eu não tive nada disso aí não, gente. Não tive. E hoje ainda o pessoal reclama de estudar muito hoje, né? Exatamente. O povo reclama muito. Eu sempre